Tudo bem, meus amores? Nessa semana vamos aprender alguns cálculos relacionados à eletricidade. Na aula anterior, na semana anterior, nós aprendemos a calcular a intensidade de corrente elétrica. Hoje nós vamos aprender potência elétrica, DDP, diferença de potencial, e resistência elétrica. Parece muita coisa, mas é facinho, tá, pessoal? É só a gente prestar atenção. Bom, para a gente começar, a gente vai falar em diferença de potencial, que a gente chama de DDP. Bom, a diferença de potencial, ela vai indicar a capacidade de fornecimento de energia elétrica de lâmpadas ou aparelhos elétricos. É o que a gente chama de tensão, de voltagem, tá? Por exemplo, vocês devem prestar atenção, vocês devem saber que na casa de vocês tem uma voltagem para os aparelhos serem ligados, né? Existem duas voltagens, 110 e 220. E aí você tem que ligar o aparelho correspondente à voltagem dele. Você não pode ligar na rede errada, porque senão não vai ter um bom funcionamento. Então, a gente vai aprender a calcular DDP e vai entender um pouquinho mais a respeito desses conceitos relacionados aos cálculos que envolvem eletricidade, tá? Então, só para a gente entender, a DDP é uma grandeza física. Ela tem um símbolo e o símbolo dela é a letra U em maiúsculo, tá? E no Sistema Internacional de Medidas, como toda grandeza física tem uma medida, no Sistema Internacional de Medidas é o volts. É representado pela letra V. Então, eu falo 110 volts, 220 volts, 1,5 volts. Eu tenho que falar a voltagem. Então, prestem atenção. As unidades de medidas vão nos indicar o que aquilo está sendo referido. Sempre que vocês ouvirem falar em volts, vocês têm que pensar que isso está relacionado a tensão elétrica ou diferença de potencial, que a gente chama de DDP, tá? Existem os aparelhos que medem a DDP e esse aparelho a gente chama de voltímetro, ok? Bom, resistência elétrica. Alguns materiais, eles oferecem resistência elétrica àquele fluxo, àquela corrente. O que significa? Fica difícil aquela corrente passar, tá? Eles dificultam o fluxo de corrente. E a resistência, ela é representada, ela também é uma grandeza, ela é representada pela letra R em maiúsculo e a sua unidade de medida no Sistema Internacional é o ohm, representado pela letra grega ômega. Em homenagem, obviamente, aos responsáveis por essas descobertas, tá? O que a resistência faz? Ela regula a intensidade da corrente elétrica que vai ser estabelecida em vários elementos e partes de um circuito. Calma, a gente vai aprender tudo devagar. Como é que a gente calcula a resistência, pessoal? Eu costumo dizer que resistência é a fórmula do Hui. Hui, isso aí. Porque a resistência vai ser a relação entre a DDP, ou a tensão, e a intensidade da corrente elétrica. Quando eu falo relação, eu estou dizendo que eu divido um pelo outro, tá? Então, eu vou dividir a minha tensão, ou a minha DDP, pela minha intensidade da corrente elétrica. Se eu quiser descobrir a minha DDP, como eu falei lá no primeiro assunto, é só multiplicar a minha resistência pela minha intensidade de corrente elétrica. Pode ter parecido um pouco confuso, né? Então vamos ver como a gente faz, pessoal. Bom, vou dar aqui dois exemplos. O primeiro, a DDP entre os extremos de um condutor metálico é de 90 volts. Calcule a resistência do condutor, sabendo que é percorrido por uma corrente de 12 amperes. Presta atenção, pessoal, ele fornece 2 dos 3 valores que a fórmula possui,
né? Essa fórmula possui 3 incógnitas: R de resistência, U de DDP ou tensão elétrica e I de intensidade. Ou seja, com esta fórmula eu consigo calcular qualquer uma das 3 incógnitas tendo 2 valores conhecidos. Não é novidade para vocês isso, tá? Só que aí ele informa os valores e a gente substitui os valores no lugar das letras correspondentes. Por exemplo, 90 volts. 90 volts, eu estou falando de quê, pessoal? Eu estou falando de DDP, ou tensão elétrica, que é a mesma coisa. E como nós representamos a DDP? Por qual das 3 letras da fórmula? Pela letra U. Então, o meu valor de 90, ele vai entrar no lugar da minha letra U na fórmula. Eu faço as substituições e vai ficar uma incógnita, claro, né? E aí ele continua informando, ele diz que é percorrido por uma corrente de 12 amperes. Mesmo que ele não me dissesse a palavra corrente, eu sei que ampere está relacionado à intensidade de corrente. Então, eu estou me referindo a qual das letras na minha fórmula? Qual das minhas incógnitas, pessoal? I de intensidade de corrente elétrica. Então, eu farei a substituição do 12 na letra I. Pronto, eu tenho o valor da minha resistência? Não, ele me pede para calcular esse valor. Então, eu vou descobrir que letra, galera? R, U ou I? Eu vou descobrir o R, porque o R é a letra correspondente à minha resistência. Não tem mistério. Eu faço as substituições e descubro a minha incógnita, ok? Então, voltando aqui à fórmula, a minha fórmula do RUI é R igual a U dividido por I. E faço as minhas devidas substituições. No meu U eu coloco 90, no I eu coloco 12. Então, a minha fórmula vai ficar R igual a 90 dividido por 12. E chego a um valor de 7,5, que é o da minha resistência. Então, a minha resistência é de 7,5 ohms, ok? Aí a letrinha ômega em grego, tá? E aí eu achei e resolvi o meu problema. Não tem mistério, tá? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu vou usar a mesma fórmula de maneira diferente. Bom, um condutor metálico é percorrido por uma corrente de 0,8 amperes. Galera, corrente amperes. Eu já posso saber que ele está me relacionando, me informando o valor de quê? Intensidade de corrente elétrica, a minha letrinha I, ok? E aí ele continua o problema. Calcule a DDP. Qual letra eu vou descobrir? A U, a R ou a I? A U, galera, porque o DDP corresponde à letra U. Então, eu continuo. Sabendo que é de 70 ohms a resistência desse condutor. Ele me informa a resistência. Então, é só fazer a substituição na fórmula. Eu posso pegar aquela fórmula do RUI? Posso, só que aqui eu já passo direto já vou direto para achar o meu U. Quando eu quiser achar a minha DDP, tendo os valores de resistência e de intensidade de corrente, eu só faço a multiplicação. Então, eu faço U é igual a R vezes I. U eu não sei, mantenho a letra U. R eu tenho o meu valor, é 70. Eu vou lá e coloco 70 no lugar do R. E o meu valor de 0,8, que é a minha intensidade, eu substituo na letra I. Então, eu vou multiplicar o que, galera? 70 vezes 0,8, que vai dar 56 volts. Porque lembra que o meu DDP é em volts? Então, eu achei o meu U.
que é a minha tensão ou o meu DDP. Pessoal, presta atenção. Eu sempre vou ter uma fórmula com 3 incógnitas, sendo que 2 eu vou conhecer os seus valores e uma eu vou precisar descobrir. Simples assim. Faço as substituições dos valores que eu conheço pelas suas letras correspondentes e depois é cálculo matemático, galera. Vocês vão saber fazer porque vocês já aprenderam cálculos desse tipo, ok? Aqui para descobrir a DDP, eu já botei direto como se fosse uma segunda fórmula. Então fica como dica, quando você tiver a resistência e a intensidade e quiser descobrir a DDP, é só você multiplicar a resistência pela intensidade, ok? Vocês têm que prestar atenção nas informações que o problema fornece e no que é pedido. Outra coisa importante, fazer as relações, as correlações das unidades de medida no Sistema Internacional de Medida com as suas respectivas grandezas. Sempre que eu falar V, volts, eu estou falando de DDP. Sempre que eu falar em ohm ou ohms, eu estou falando de resistência. Sempre que eu falar ampere ou amperes, eu estou falando de intensidade de corrente. Eu não posso dizer que a minha resistência tem 38 amperes, porque amperes não é resistência. Amperes é intensidade de corrente. Então, se você faz essa associação às grandezas com as suas unidades de medida no Sistema Internacional de Medidas, você tem mais uma ajudinha aí para desenvolver o seu problema. E por que Sistema Internacional de Medidas, pessoal? Porque em qualquer lugar, intensidade de corrente elétrica vai ser medido, vai ser calculado com amperes no final, ok? Então, o que eu dou de dica para vocês? Desmembrem as informações que o problema dá a vocês. Como eu fiz aí, ó, eu coloquei eu não tenho o valor, eu coloquei uma interrogação. R, eu tenho o valor, eu botei ao lado. E o I, eu também tenho o valor e também coloquei ao lado. Isso me ajuda na hora do cálculo, na hora da execução deste meu exercício, ok? Bom, agora eu tenho outra fórmula, esquece o RUI. Agora é a fórmula do PIL. É isso aí mesmo, galera, PIL. Vocês devem estar, né? PIL, PIL, PIL. Pois é. E o que seria o PIL na minha eletricidade? Galera, PIL é para calcular a potência. Potência é o quanto aquele aparelho, aquela lâmpada vai fornecer, vai trabalhar num determinado tempo. Mas aqui a gente não vai correlacionar com o tempo, tá? Eu quero saber se ela trabalha bem, se ela trabalha menos. Vai depender da potência que ela tem. Lembra que a gente fala que uma coisa potente é uma coisa boa, que trabalha bem, bastante? É a mesma coisa aqui. Então, ó, a potência é a capacidade que um aparelho tem de transformar a energia em num certo intervalo de tempo. Energia, galera, nunca se perde, uma se transforma em outra. Elétrica em térmica, deixa eu pensar, elétrica em luminosa, ou seja, uma energia se transforma em outra. E a potência é a capacidade que aquele aparelho tem em fazer essa conversão. E aí, nós representamos pela letra P de papai, e a sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o watts. Então, a gente fala watts de potência. Presta atenção. Volts é resistência. Watts resistência não. Volts é DDP. Resistência é ohm. Até eu me confundi, viu? Volts é DDP. Watts é potência. Ampere é intensidade de corrente. E ohm é resistência. São 4 unidades e 4 grandezas respectivas. E aí, para a gente calcular a potência, nós fazemos a multiplicação da intensidade de corrente elétrica
vezes, claro, multiplicação, né? Pela sua tensão elétrica, pelo DDP. Por isso que a gente fala que é o π. P é igual a I vezes U, tá? π, não é o RUI. O RUI é a outra, para achar resistência. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Num circuito, a DDP é de 3 volts. DDP é o que, galera? É o U. É só pegar na minha fórmula. Gente, não é P de potência e não é I de intensidade. O DDP é a única que a letra não vai muito com o nome, né? Potência é P de potência, resistência é R de resistência e é I de intensidade. Então, todas essas minhas 3 letras são as minhas iniciais das minhas grandezas. A única que a letra é diferente é o meu DDP, a minha tensão. Então, quando aparecer diferente, eu sei que é o U, ok? Então, a DDP é de 3 volts e a corrente elétrica tem 0,24 amperes de intensidade. De novo, galera, amperes é intensidade, mas ele ainda reafirma amperes de intensidade. Então, eu tenho aqui os meus valores de tensão ou DDP e intensidade. Provavelmente ele vai pedir para calcular o quê? A potência, mas vamos continuar o exercício. Qual a sua potência? Galera, é igual a outra questão, nós só vamos fazer as devidas substituições. Porém, aqui nós vamos usar a fórmula do π, porque é a fórmula que tem o P de potência. Então, eu vou fazer P é igual a I vezes U e faço as minhas devidas substituições. P eu quero descobrir, então eu repito a letra. I eu conheço o valor, então eu faço a substituição, que é o 0,24. E U eu também tenho o valor, que é 3. Então eu substituo, eu fico com P é igual a 0,24 vezes 3. E aí eu faço a resolução da multiplicação, que vai dar 0,72. E aí, galera, lá no final eu preciso botar a minha unidade de medida. Eu vou botar a letra W por quê? Porque lembra que potência é W de watts? Então eu tenho que botar sempre a minha unidade de medida respectiva àquela grandeza que eu encontrei, que eu calculei. Como aqui eu calculei a potência, eu coloco ao final da minha questão o W de watts, de potência. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa semana para todos. Um beijo. Até a próxima.